Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 190, ou como diria o nosso atacante Bozelli, 190. Não é isso, Gibson? Olha lá, ele tapou no portunhol hoje. Pelo amor de Deus, hein? Que lama. Ele deve ter ficado a tarde inteira ensaiando essa entrada, hein? Não me entrega, Fábio, não me entrega. Enfim, estamos começando este podcast e antes da gente entrar no que importa mesmo, que é o Corinthians, eu gostaria de fazer 2 avisos aqui. O primeiro aviso é pedir desculpas para o pessoal que acompanhou o nosso podcast na semana passada, porque por um problema aqui técnico eu acabei saindo, enfim, a conexão caiu e tudo mais. Foi um motim, a gente te expulsou. Enfim, mas a gente já acertou aqui o salário do pessoal e tudo mais, agora eu tô de volta, enfim. Desculpa, galera, a gente acabamos tendo esse problema técnico, mas muito obrigado também para meus irmãos que continuaram o podcast lindamente e terminaram fantasticamente o podcast anterior. Muito obrigado para vocês que estão aqui na Irmandade e desculpa para quem estava acompanhando o nosso podcast anterior. E outro aviso aqui a gente ganha até com 1 a menos, 2 a menos. É isso aí. E outro aviso que eu queria falar é que esse negócio do coronavírus é sério. Fiquem em casa, enfim, se cuidem, previnam-se. O negócio não é brincadeira não é isso, Gibson? Sem dúvida. É óbvio que tem sempre gente que por uma razão ou outra da vida, enfim, cada um tem a sua história. Às vezes o cara não pode se dar o luxo de ficar em casa, mas quem puder, ajuda quem não pode, né? Então, quanto mais gente puder, mais devagar essa coisa chega e ferra a gente. É isso aí. Eu queria aproveitar e agradecer aí os profissionais de saúde que estão saindo, se arriscando aí para ajudar a todos, e o trabalhador comum que nesse momento tem que acabar indo, né? Os caras do supermercado, motorista de ônibus, enfim, pessoal da farmácia, todo mundo aí. Os motoqueiros, né? Motoqueiro, motoboy fazendo delivery de monte aí, faturando deles, mas também estão se arriscando aí para poder ajudar os outros. Então, em respeito a essas pessoas, cumpra aí a quarentena, faça o isolamento social, por favor. É isso aí, muito e bem lembrado. Por último, quem precisar sair para ir para o mercado, essas coisas, evitem aglomerações, se cuidem, façam as devidas precauções, porque, como a gente está falando aqui, o negócio é bem sério. É isso aí, meus amigos. Torcendo para acabar isso logo, para todo mundo poder ficar juntão lá na arena, né, mano? E achei ótimo esse gancho do grande Gibson. Não foi nada combinado aqui, prestem atenção. O presidente da Conmebol, né, essa semana falou que o futebol talvez tenha que voltar sem público. Quer dizer, sem essa possibilidade de estar todo mundo na arena junto lá, abraçados, acompanhando o Coringão. E eu queria saber a opinião de vocês, dos nossos participantes aqui da Irmandade. O que vocês acham do futebol voltar sem o público presente no estádio de futebol? Você acha uma boa ideia, Ícaro? Cara, eu acho porque assim, é uma nova realidade que a gente está vivendo, né? Nos últimos 2 podcasts a gente conversou um pouco sobre o fato de ser uma coisa completamente atípica, a gente não tem histórico disso, nem mundial, né? Quiçá brasileiro, mas nem mundial. E assim, se isso for necessário, cara, infelizmente vai ser o caso. Então, eu acho viável sim, eu acho, para ser muito sincero com vocês, que eu acho que vai ser a perspectiva de volta mesmo, porque mesmo quando voltar os jogos, eu não acho que a gente ainda vai ter a situação 100% resolvida. Se é preciso isso para tentar sanar esse problema, vamos fazer. E você, Fábio, você concorda com o Icarão? Volta sem público mesmo? O futebol negócio precisa voltar. Ele não se sustenta, como o Ícaro falou. O futebol business, o futebol financeiro, não se sustenta se não voltar a ter jogo para mostrar patrocinador, para o campeonato andar, ter premiação, ter TV, etc. Tal. Mas o futebol espetáculo é triste sem um público presente assistindo. Os últimos jogos que aconteceram sem público, a gente viu como isso prejudica o futebol, o ímpeto dos jogadores, o espetáculo como um todo, né? É até punição, né? Quando normalmente a gente usa as portas fechadas como uma punição
para algum clube, né? O clube cometeu alguma falha, errou lá algum erro administrativo, atrasou alguma coisa, sei lá. Fica 2 jogos de portão fechado, etc. Enfim, é uma punição. Então, acho que do ponto de vista do espetáculo, estamos punindo todo mundo com isso, mas do ponto de vista de negócio é realmente necessário. E aí a gente vai ter que, de repente, colocar um asterisco nesses resultados, porque vão ter esse aspecto aí, não vou dizer esse elemento a mais, esse elemento a menos, né, subtraído vai afetar o futebol. Eu concordo com o que o Fábio falou. Pelo lado do negócio, é inviável ficar parado até passar completamente isso, mesmo porque ninguém sabe quando vai passar completamente isso. Qualquer data que falar é mera especulação, é chutar número, né? Sim. Então, o business tem que continuar, cara. Então, porque tem a cota de TV, e se os caras transmitem, já gira patrocínio, gira um monte de coisa. E a gente, pelo menos, consegue assistir um joguinho, mesmo que... A gente sabe que com o estádio vazio, os times jogam... Fica mais frio o jogo, não é a mesma coisa. Mas, cara, é o que temos para agora. Então, eu acho bem provável que vai voltar de portões fechados mesmo, né? E eu acho que é o que dá para fazer. Não tem que escapar disso. Do ponto de vista do público, é uma porcaria. Do ponto de vista dos times, ajuda bastante eles, né? Eu vou discordar de todos vocês. Eu prefiro que o futebol não volte em 2020 se for para voltar sem público. Eu gostaria de o futebol voltar com grande estilo, com o estádio lotado. Eu acho que o futebol sem plateia é muito sem graça. Eu acho que o futebol ele não existe para a televisão, ele existe a princípio para o público, para o pessoal que está presente no estádio. Eu entendo a questão financeira, eu acho que a gente precisa arrumar uma solução financeira para os clubes, né, que já vão ficar sem receber, por exemplo, a última parcela do Paulistão. A Globo suspendeu o pagamento. Eu acho que a gente precisa acertar essa questão financeira. Eu até prefiro ficar sem futebol o resto do ano e voltar no ano que vem com o público do que a gente ver o futebol sem o público no estádio. Eu entendo o seu ponto, mas acho que os times quebram. Né? Os times quebram. Se ficar um ano, não, eu acho que tem que se arrumar a questão. Todo mundo está passando por essa questão financeira. Enfim, os comércios, pequenos comércios, todo mundo está sentindo a questão financeira e isso precisa ser organizado, isso precisa ser acertado. A gente ainda não achou o caminho para não prejudicar os clubes, não prejudicar os funcionários dos clubes, né? E não só os jogadores que a gente está falando. A gente está falando o futebol mexe com muita gente economicamente, né? Não é só os jogadores e o público. Então, todas as pessoas que trabalham ali nos bastidores e tal também recebem e podem ficar sem receber se o futebol perder dinheiro também, podem ser demitidos, enfim, como a gente está vendo acontecer, infelizmente, com algumas pessoas no mundo inteiro. Isso tudo precisa ser equacionado. Eu acho que, claro, se for para perder empregos e tudo mais e o futebol voltar sem público, vamos voltar sem público. Mas eu acho que se conversar direitinho, dá para equacionar isso e a gente tentar organizar isso melhor. Afinal, a gente sabe que o futebol não vai acabar. Enfim, a gente pode voltar a jogar futebol ano que vem sem problema nenhum. Enfim, o futebol não vai acabar, mas muitos clubes podem fechar as portas nesse período, né? Muitos... É preocupante, realmente, a situação financeira de muitos clubes. Se não tiver futebol mais em 2020, mesmo que seja um futebol com asterisco, um futebol reduzido, sem o público no estádio. Essa semana eu li uma repercussão negativa com relação ao Guilherme Arana, por exemplo, do Atlético Mineiro, falando que era contra cortar os salários do jogador. E, ao mesmo tempo, por exemplo, eu li uma notícia do Tevez, falando que, se eu não me engano, ele deu uma declaração que ele falou que todo jogador de futebol, dos principais, né, eles conseguem ficar pelo menos até o final do ano sem receber salário, pode abrir mão disso em prol do bem social. Eu entendo que você está falando disso, só que é isso, eu não sei até que ponto a gente conseguiria ter um consenso de fato de como entrar nesse acordo, sabe, entre todo mundo, para ser uma coisa assim de mútuo eu acho interesse. Que os clubes têm que se negociar, enfim, já está decidido meio que isso, né? Os clubes estão negociando individualmente, né? Não só com os patrocinadores, sim, mas com os jogadores também. Uhum. O Barcelona, por exemplo, abriu mão de boa porcentagem, o elenco do Barcelona abriu mão de boa porcentagem dos salários para manter os funcionários do clube, enfim, trabalhando. A gente vê o caso, por exemplo, dos clubes ingleses que não chegaram num acordo, porque se os jogadores aceitarem uma redução do salário, os impostos que eles pagam para o sistema de saúde deles vão cair muito, quer dizer, então o sistema de saúde deles talvez fique desfalcado desse dinheiro que eles estariam recebendo caso fosse pago o salário inteiro. Então tem outras questões envolvidas, eu acho que cada país e cada clube vai ter que negociar isso e achar o seu caminho, né? Mas vamos dar uma lida aqui nos comentários do pessoal. O Bruno Santos está perguntando aqui para todo mundo:
E como vai ficar o Paulistão? É isso que eu quero saber de vocês agora. O que vocês acham que vai acontecer com o Paulistão? O que você acha, Gibson? Eu acho que o Paulistão já foi. Já era. Tchau. Eu acho que vai ser... Se vão cancelar o campeonato ou se vão declarar, sei lá, o Santo André que estava na frente nos pontos, isso é outra questão, a gente pode debater, mas eu acho que não retorna o Paulista, não. Eu concordo. Eu acho que a gente já viu, tem campeonatos que já foram cancelados, né, na Europa e tal. E, na verdade, os campeonatos regionais eu acho que está demorando para um deles anunciar que está cancelado e tudo mais. Eu acho que o Paulista poderia assumir essa ponta e cancelar o campeonato, ou assumir o Santo André como campeão, ou achar uma outra forma, uma outra maneira matemática ali e tal, para isso acontecer. Mas, por enquanto, eu também acho que... E até por essa questão, quer dizer, a gente viu o Santo André, o clube que está em primeiro lugar, por enquanto, no Campeonato Paulista, já está tendo que dispensar jogadores, o seu principal artilheiro já estava contratado por outro time, quer dizer, ele já teria que sair no meio do ano. Ele tem muitos jogadores que estão com contratos para vencer, porque foi um clube montado para disputar o Paulista apenas, e ele imaginava que o Paulista fosse acabar só em junho e tal, em maio, e não vai acabar, né? A gente sabe disso. Talvez fosse melhor já terminar isso, já anunciar que está cancelado, para esses clubes também resolverem as suas questões, né? Enfim. Eu gostei da solução do Wesley José Nascimento da Costa, que está comentando aqui, dizendo que deveria entregar o troféu para o último time campeão. Essa é uma boa solução. Uma boa solução mesmo. Campeonato Paulista. E a única solução que permite o Corinthians ter bom resultado nesse campeonato. E aí, ano que vem, é a única forma de ver o Corinthians campeão nesse campeonato, né? E eu discordo da possibilidade do Santo André ser declarado campeão por conta das regras do campeonato. Não é um campeonato de pontos corridos, etc. Eu acho que poderia utilizar essa classificação geral para fins de premiação, para fins de alocação de vagas para outros campeonatos que o Campeonato Paulista é classificatório para diversos campeonatos aí, pré-classificatório para a Copa do Brasil, para a Série D, para alguns outros torneios por aí. E acho que poderia utilizar essa classificação atual para isso. Se você não declara um campeão, você também não rebaixa times? Não rebaixa times. Vai ter que... Pra mim é anular o campeonato, né? E aí tem se não me engano, foi a Portuguesa que fez uma proposta de, no ano que vem, já subir, acho que 8 times era a proposta deles, para ter uma justiça aí, que acho que eram os times que ainda tinham possibilidade de disputar a vaga aí e inflar o Campeonato Paulista. Mas isso é a Luzinha querendo ganhar alguma por fora aí, né? Já viraram tanto a mesa em cima dela, ela tá querendo virar a mesa em cima de alguém também. A gente tá especulando aqui, né? Então eu vou jogar a minha especulação aqui, a minha sugestão, digamos assim, né? Eu declararia, sim, o Santo André campeão paulista, para a gente não passar com um ano sem um campeão paulista. E eu acho que os dois times que estão na série de baixo e os dois últimos times da Série A podem disputar um pré-paulista no ano que vem, fazer um pequeno mata-mata ali para ver quem de fato subiria e de quem de fato desceria. Enfim, aí fica aí a minha dica. Eu vou jogar no ar aqui, quem sabe chega no ouvido de alguém lá, da federação, não é isso? Eu declararia o Santo André campeão. Eu não rebaixaria ninguém, nem subiria ninguém ano que vem. Eu tô com o Gibson, talvez, né? Em sentido do que eu faria, o que eu acho que vai acontecer, na minha visão, acho que eles vão anular o campeonato. O que eu faria era declarar o Santo André campeão, teoricamente, apesar de ainda ter muito campeonato pela frente, mas eu não, no ponto de vista de competição, eu não rebaixaria, eu não subiria ninguém. Bom, tá aqui o Christian deixando a nossa impressão toda. Que saudade do Corinthians, ele lá de Santa Catarina, tá todo mundo aí com muita saudade do Timão, é verdade. E o Allan Kardec, aí, que sempre participa com a gente aqui, com essa paralisação do coronavírus, você acha que o Thiago Nunes deu sorte? Eu acho que deu, eu acho que ele deu sorte sim. A batata dele estava bem quente, isso permitiu dar uma esfriada nisso e, assim, até no último podcast a gente falou muito sobre a possibilidade dele eventualmente ser demitido, que ele já teria numa iminência de ser desligado. A gente não sabe isso, não temos essa informação, tem muitos boatos nos bastidores, mas o fato é, assim, ele conseguiu ganhar um tempo aí, se cancelarem o Paulista, perde todo o impacto aí do que estava acontecendo de ruim na campanha dele aí. Acho que para ele foi positivo. Eu acho que ele ganhou um fôlego. É claro que na volta
ele vai ter que mostrar resultado um pouco mais rápido, né? Para ele não voltar a sentir a pressão, eu acho. E eu acho que assim, eu lembro que vocês comentaram um pouco isso, a possibilidade ainda dele ser demitido durante essa paralisação. E eu acho que isso é bem difícil acontecer, porque do mesmo jeito que a gente é contra a demissão de funcionários, né, em geral, dos serviços que estão paralisados na cidade, por aí, eu acho que seria muito injusto com ele ser demitido no momento que está tudo parado, né? Eu acho que se o Corinthians acertasse a demissão do Thiago Nunes nesse momento, a opinião pública seria totalmente contra o clube e até prejudicaria, enfim, a imagem do clube, não é isso? Eu concordo com o que você está falando. Ao mesmo tempo, eu também acho que ele deveria, no mínimo, ser chamado a atenção, alguma coisa assim, pela condução que ele fez, principalmente nas entrevistas que ele deu e tal. Porque é isso, não é porque também, teoricamente, está nesse momento e o ideal seria não demitir, que o cara tem direito, por exemplo, de falar as coisas que ele fala, conduzir da forma que ele conduz e também tirar, de certa forma, a responsabilidade dele. Isso me incomodou bastante com relação a ele. Enfim, essa semana a gente também viu o anúncio, né? Quer dizer, o Meu Timão, o site lá que acompanha as notícias do Corinthians, disse que 4 patrocinadores do clube já estão suspendendo os pagamentos de patrocínio, né? E eles nomearam apenas a Major Sports como sendo um deles. Os outros 3 ficou aí um mistério sobre quais seriam. Enfim, mas o Corinthians já está perdendo patrocinadores e está deixando de entrar dinheiro no caixa do clube com essa paralisação, né? Ao mesmo tempo, a Globo também, a gente já comentou isso no início do podcast, também suspendeu o último pagamento que faria com relação ao Campeonato Paulista, né? Sobre os patrocínios, vale falar, eles estão congelados, né? Os fornecedores anunciaram que não vão pagar, vão congelar os pagamentos enquanto tiver nessa crise, mas em tese vai se honrar o contrato depois ainda. O Corinthians também, o diretor de marketing do Corinthians já avisou, notificou que vai manter as marcas todas no uniforme, etc. Se tiver alguma ação do Corinthians nesse meio tempo, vai manter essas marcas, não está tirando ninguém do uniforme da camisa ainda não. Mas isso já influencia, claro, nos salários, imagino, né? Um pagamento de salários. O diretor financeiro, o Matias Ávila, deixa eu ver aqui o nome dele certinho aqui, Matias Ávila, desculpa, do Corinthians, ele anunciou que assim, o Corinthians pretende acertar os pagamentos de março, né? Eles são feitos agora no começo de abril, e aí tem aquela convenção que foi feita de férias coletivas até dia 20 de abril, e aí vão analisar o que vai acontecer depois. Aí entra nesse período de negociação, por enquanto tem notícia isso, vão manter os pagamentos de março, abril tem férias coletivas, e aí estão negociando. Tem 3 representantes dos jogadores que estão nessa negociação. O elenco do Corinthians profissional está sendo representado pelo Cássio, pelo Walter e pelo Ramiro para fazer essa negociação com a diretoria. Por outro lado, assim, tirando fora os jogadores, tem também o Corinthians, os milhares de funcionários do Corinthians Clube, né, do Corinthians Entidade, que não são os jogadores profissionais. Os clubes, o sindicato dos clubes de São Paulo, entrou num acordo que permite aí uma redução salarial para os funcionários do clube, mas pela declaração do diretor do Corinthians, do diretor financeiro, ainda não está claro se o Corinthians vai aderir a essa recomendação do sindicato ou não, ou se vai, pelo que parece, o Corinthians está fazendo o possível para manter o pagamento de todo mundo integral, apesar do acordo sindical permitir aí uma redução. Eu acho importante negociar essa redução do salário com os jogadores, né? Porque principalmente você vê lá, tá o Cássio, esses caras ganham um puta salário, né? E como o Tevez bem falou, esses caras aguentam um bom tempo aí até sem receber salário, não precisa nem ficar sem receber, mas uma redução razoável dos vencimentos desses atletas, principalmente os que recebem muito dinheiro, já evitaria de você ter que diminuir salário de funcionário de clube, que é o cara que depende muito do próprio salário, é a família do cara, às vezes tem questões, o cara ajuda a sogra que tá na cadeira de roda, sei lá, bicho. Tem muitas questões familiares que acho que é um trabalhador mais normal, né? Desculpa, gente, é um trabalhador mais normal, né? Sim, eu acho que a corda tem que estourar pro lado onde pode estourar, e não pro lado dos mais fracos do clube, né? Sim. Acho que se o elenco do Corinthians aceitar uma redução aí de 20%, 10% da folha salarial, já paga toda a folha salarial do resto da operação inteira, né? Eu acho que essa Covid, esse coronavírus pegou todo mundo de surpresa e ninguém conseguiu se planejar para isso. O planejamento está acontecendo durante a crise, né? E aí cada clube está
olhando para o futuro financeiro deles e escolhendo a melhor maneira de negociar. Eu espero que o Corinthians ache uma fórmula aí para remunerar os jogadores e, claro, manter todos os funcionários do clube também sendo remunerados, né? Cadê aqui? O Alan Kardec acha que seria bom cancelar tudo esse ano, assim o Corinthians seria tempo para treinar para o ano que vem. Eu acho, então a questão não é treinar, porque cancelasse tudo, não cancelar tudo porque não vai ter condição ainda de voltar aos jogos. Se não tem condição de voltar aos jogos, não vai voltar aos treinos. Então não vai querer cancelar até o ano que vem, porque não vai ficar esse tempo treinando. Vai ficar esse tempo todo mundo em casa engordando. Que foi o que o Beto G falou aqui, só espero que os jogadores estejam com cuidado, se cuidando, porque só o que me falta é voltar todos fora de forma, já são umas dragas. Acho que realmente, não sei, mas não sei muito bem se é falta de treino não, viu, cara? Enfim, treinar, não dá para argumentar que não teve tempo para treino. Apesar de serem 3 meses de trabalho, não dá para falar que foi falta de treino. Até porque o Corinthians só estava disputando o Paulistão, então tinha que ter entrado com sangue no olho do Paulistão quando caiu da Libertadores, então não sei se é falta de treino ou não. O que a gente tem visto nas redes sociais são os jogadores treinando, né? Se esforçando e tudo mais. Não lembro. Será que não é TBT, não? Então. Gravou antes. Olha, na rede social eu tô viajando e tal, mas é antiga, pô. Mas o que a gente viu também interessante nas redes sociais é alguns jogadores doando camisas oficiais, autografadas, para serem leiloadas, né? E esse dinheiro ser revertido para combater o coronavírus e para ajudar as pessoas que estão com certas dificuldades nesse momento delicado. Eu vi o Bozelli fazendo isso, o Wagner Love, o Cássio, o Gabriel também postou lá e tal. É interessante ver essa solidariedade dos jogadores, que eu espero que também chegue na hora de rever os salários e tudo mais, que isso seja bem pensado também, né? Mas, bicho, essa semana saiu a notícia aí que o Dunga arrecadou 20 toneladas de alimentos para as pessoas que vão precisar agora com essa crise do coronavírus. E aí o Bozelli, com o salário dele vindo leiloar uma camiseta é meio foda, né, velho? Você fala, porra, bicho, abre a carteira aí, meu irmão, né? Leiloar uma camiseta que ele nem pagou por ela, né? Ele ia ter ganho lá da Nike e falou, peraí, deixa eu dar uma assinada, ele gastou a caneta, né? Então, porra, bicho, vamos meter a mão na carteira aí, vocês podem, né, bicho? Não, mas acho que eles estão fazendo também, né? Estão ajudando com isso aí. Essa semana também saiu a notícia de que, como a Olimpíada foi adiada para o ano que vem, né? Tem futebol na Olimpíada, eu acho meio estranho ter futebol na Olimpíada, já que a gente tem uma competição muito maior que a Olimpíada, que é a Copa do Mundo, que tem um futebol, enfim, como sua única estrela, mas na Olimpíada também tem o futebol ali, ganha uma medalha, né? E a FIFA anunciou que, por esse adiamento, ela também está aumentando a idade olímpica para essa próxima Olimpíada, para que os jogadores que no ano que vem não teriam a idade olímpica possam disputar a competição, né? Eu já acho que devia cancelar logo o futebol masculino na Olimpíada, não devia existir mesmo. Ou se fosse para existir, se fosse um sub-15, sei lá, manda a molecada mesmo para jogar lá e não os jogadores profissionais aí, porque jogador com 20 e poucos anos já são todos profissionais, hoje cada vez mais, né? Eu tenho uma sugestão mais legal para o futebol na Olimpíada. Manda, Gibson. Eu acho que o que ia ser muito mais legal, né, e não atrapalhava ninguém, né? Era cada time mandar uma seleção de Master, bicho. Né? Porra, velho, quem que não ia querer ver isso, velho? Quem que não ia querer ver? Fala aí pra mim. Demais. Eu achei acho melhor que a minha sugestão, Gibson. Nossa, Gibson, eu assino embaixo, cara. Você tá completamente certo. Ia ser uma excelente oportunidade do Danilo finalmente vestir a camisa da seleção. Então, pô, olha lá. Né, bicho? Muito boa ideia, Gibson. Parabéns, cara. Master, mano. Né? Demais. Belíssima ideia. Eu coloco o Gibson de técnico. Ia ser muito legal. Eu só acho que a gente já tá debilitado porque não vai dar pra convocar o Ronaldinho Gaúcho agora, né? O Danilo vai no lugar, então, pronto. Mesmo nível de jogador. Pô, o Danilo é melhor, pô. Pô, até o ano que vem ele sai do Paraguai, pô. Até o ano que vem ele volta pro Brasil. Ninguém é melhor que o Bruxo. Foi o maior jogador da história. Bom, meus amigos, vocês querem discutir mais algum assunto? Vocês acham que tem mais alguma história pra gente comentar nesse podcast? Eu só quero saber se o Cavani vem ou não vem. Pra quem acompanha a notícia aí do Cavani, que ele tá em vias de
de sair do PSG e tal, e o Cavani seria um baita reforço em sentido de marketing, né, também. Assim, futebol também, claro, ele tem uma baita técnica. Agora, pagar o salário dele só se for com um arranjo de marketing, né, porque o cara deve ganhar a bala, né? A gente já tem Spencer como fazer isso no Corinthians, né? E deu certo, né? Que bom que deu certo. E o Cavani é um jogador que tem a cara do Corinthians, né? Ele raçudo, ele ia cair como uma luva, assim, na torcida do Corinthians, né? Nas graças da torcida do Corinthians. O cara ia chegar no aeroporto carregado pra Fiel, bicho. Não, mas a gente tem que falar que assim, isso é uma especulação da Irmandade. Daqui a pouco vai sair notícia aí que o Corinthians está atrás da porra do Cavani. Vai virar outro dog bye. E a gente tem que lembrar, o contrato dele terminaria do PSG no meio desse ano, né? Como a gente viu, o futebol tá parado. Eu acho que muitos contratos vão ser revistos aí e tal. Pode ser que o contrato dele seja estendido e tudo mais. Então vamos com calma aí para não dar essa impressão falsa de que o Corinthians está atrás do caveirão. Está estudando aumentar os prazos dos contratos automaticamente, né, para resolver essa história. Né? Fala, Fábio, o que você quer puxar? Duas coisas rapidinhas. Primeiro, lembrar todo mundo aí de se inscrever no nosso canal do YouTube. Quem já ainda não se inscreveu aí, por favor, entra lá no youtube.com/Irmandade Corintiana e você vai encontrar o nosso canal lá, clica para se inscrever e siga lá no nosso canal. A gente está querendo crescer lá para poder fazer algumas ações por lá também, né? E outra coisa, só ouvi uns comentários aqui, um pessoal falando que o título desse podcast é Fiquem em Casa, falando que estavam exagerando e não sei o quê. Não se trata de exagero, é uma questão real, é só olhar as notícias do mundo inteiro, assim, tem mais de 1.500 pessoas morrendo por dia nos Estados Unidos, quase 1.000 pessoas na Espanha, quase 1.000 pessoas na Itália por dia morrendo, justamente porque não estão respeitando ou demoraram para respeitar, para seguir essa regra do isolamento social. Então, quanto mais cedo a gente começar a seguir isso aqui hoje, melhor vai ser para o Brasil como um todo depois, porque a gente tem um potencial de superar todos esses números que a gente está falando aí, porque a gente tem a pior infraestrutura de todos os países, aí, se for parar para pensar. Então, levem a sério sim, sigam as instruções sim, por favor, respeitem aí o isolamento social, porque não é para você, é para todo mundo. Não, sem dúvida. Se você for olhar num processo histórico de cada país, a gente conseguiu, aqui no Brasil, começar razoavelmente cedo o isolamento. Né? Então, acho que a gente tem chances de sair muito mais bem sucedido em termos de poupar vidas das pessoas aqui, dos brasileiros, do que os outros países. E a questão agora é ser solidário com as pessoas, não é nenhuma imposição, nenhuma obrigação. O exército não tá na rua te obrigando a ir para casa, mas se você puder, é bacana. Enfim, vamos chegando ao final do podcast 190. E, caramba, como é que o Bozelli falaria 190? No Ebezeiro. Meu portunhol é horrível, assim, cara. Chupa, Gibson! Chupa! Chupa! E antes de encerrar esse podcast 190, o Icarão vai lembrar as nossas redes sociais, não é isso, Icarão? Vamos aí, meus amigos, vamos lembrar as redes sociais, além do YouTube, que o Fábio mencionou aí, que a gente está fazendo uma boa campanha lá para tentar outros recursos e tal, então se você puder, por favor, entra lá na nossa página do YouTube, se inscreve lá no canal, vê nossos vídeos. A gente tem também o Deezer, o Spotify, o iTunes, o SoundCloud, o Facebook, que a gente está na live agora, o Instagram e o Twitter. Todos eles são Irmandade Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão, Irmandade Corintiana com TH. É isso aí, meus amigos. Voltamos na semana que vem para tentar falar um pouco mais de Corinthians, né? As notícias são poucas do Corinthians, exatamente, mas tentar falar um pouco do Corinthians e falar um pouco do futebol nesse momento delicado aí que estamos vivendo. Muito obrigado, meus amigos, e vai Corinthians! Vai Corinthians! Boa semana, Fique em casa!